vaso de barro. Ah, mas é caixinha, já pensou? Se eu fosse colocar uma orquídea de R$50 numa caixinha de madeira que custa R$26. Só que tem um outro problema. Esse vaso eu enfio 6 numa caixa, eu coloco 2 na caixinha com esse daqui. Meu frete vai ficar mais caro. A orquídea de 50 foi para 100 pau. Você imagina o sermão que a gente escuta na banca lá se a gente vai falar que custa R$100 uma orquídea. Tá? Por isso que produtor de orquídea usa vaso plástico, mas não é legal, tá? Vaso de barro é a primeira opção. Por quê? Porque você não precisa regar tanto. Você pode transportar, levar a planta a passear, enfeitar a tua sala, legal, perfeito. Quanto mais furo, melhor. Eu posso amarrar na madeira? Pode, desde que seja uma madeira nobre. Peroba, seja o que for, mas que seja nobre. E que seja uma madeira velha já, que se for uma madeira nova que foi acabada de colher, ela tem tanino. Ela vai queimar a raiz da orquídea, o tanino. Então tem que ser uma madeira velha. Eu posso amarrar um lequezinho de madeira desse. Eu posso plantar numa caixinha de madeira. Eu posso plantar numa caixinha plástica, posso. Porque aqui não esquenta, aqui é vazado. Tá? Então não esquenta. O local que eu vou plantar minha orquídea depende da condição que eu tenho para cuidar. Se eu for colocar minha orquídea no vaso de barro, eu vou regar menos. Se eu amarrar aqui, eu tenho que regar quase todo dia. Tá? A diferença é essa só. Pelo menos um dia sim, um dia não na madeira, né? Depende do clima. No verão que eu estou fazendo aí, mesmo com chuva, se não tomasse chuva a planta teria que regar a planta. Tá? Então é isso que diferencia a orquídea da madeira para a orquídea do vaso, a quantidade de água. Existem algumas espécies, como a Cattleya nobile ou valquiriana, que se você amarrar no isopor ela vai. O local que ela está amarrada, se não for um lugar que tem algum tipo de toxina ou enzima que queima a raiz, para ela é só para se agarrar. Você pegar um tijolo de construção e amarrar uma orquídea, para ela tranquilo. Ela quer se agarrar só. Isso daqui não é nada para ela, é só um lugar para ela se agarrar. Tá? Então o que vai diferenciar é a quantidade de água que eu vou dar. E eu vou plantar a orquídea aqui como? Eu não tenho uma orquídea para plantar, mas geralmente a gente vai pegar uma orquídea. Vou pegar o vaso. Geralmente vocês compram uma orquídea com flor num vaso desse tamanho. Tá? Acabou a flor, eu quero replantar ela. A gente vai ver o tamanho da planta nesse vaso e vai pegar um vaso 2 dedos maior do que a planta só. No máximo 3, mas 2 dedos maior que a planta. Por quê? A orquídea gosta de vaso pequeno. Eu vou pegar essa planta. Alguém comprou uma planta florida para me emprestar? Essa planta aqui, ó. A gente chama isso aqui de traseira da planta. É a planta que ela era filhotinha, que era bebezinho. Isso aqui é a traseira da planta. Aonde ela deu flor agora é a frente da planta. Aqui, ó. Aqui é a traseira da planta, é a parte que ela começou. Aonde ela deu flor é a frente da planta. Quando essa flor cair, ela vai soltar um broto aqui na frente. Ela vai continuar nesse sentido, ela vai crescer para cá. Então eu vou tirar essa planta do vaso. Vou pegar um vaso um pouco maior, vou encostar a traseira aqui na borda do vaso e deixar esse espaço para ela crescer. Eu não vou plantar lá no meio do vaso, porque se eu plantar lá no meio do vaso, ela vai dar um broto, acabou o vaso. Então o que acontece? Passou um ano, ela começou da raiz nova, vou ter que arrebentar todas as raízes dela de novo para plantar de novo. Então eu escolho um vaso 2 dedos maior, vai durar 2 anos mais ou menos nesse vaso. Vou encostar a traseira na borda do vaso. Vou pegar pedacinhos de isopor, sabe aquele isopor de embalagem de eletrodoméstico? Quebrar esses isopores do tamanho de uma pedra, que nem esse daqui, ó. Vou colocar a planta no vaso, vou pegar o isopor e vou começar a colocar a drenagem de isopor depois que eu coloquei a planta. Por quê? Porque se eu colocar o isopor aqui e tentar colocar a planta aqui, ela vai ficar para fora do vaso. Aí você vai ficar socando o substrato, ela não para em pé. Se eu pegar a planta e colocar ela aqui no vaso e colocar o isopor, a hora que eu tirar a mão da planta, ela já para em pé. Então eu já plantei ela praticamente com o isopor. Eu ponho 2 dedos de isopor, vou pegar o substrato e completar o vaso. O que é o substrato? Aqui eu trouxe casca de macadâmia com carvão. Casca de macadâmia é uma casca muito dura, que não estraga nem a pau. A casca de pinos, esfagno. Tem um mix que é feito com chip de coco também. Tem vários substratos.
O substrato, ele tem que ser tratado. A casca de pinos tem que ser tratada. Se ela não for tratada, a casca de pinos tem tanino. E o tanino faz queimar a raiz da planta. Chip de coco, a mesma coisa, tá? Ele estraga a raiz da planta, porque tem tanino, tem que ser tratado o chip de coco. Fibra de coco, a mesma coisa, tá? Os substratos que eu mais gosto, para mim, é musgo e macadâmia. A macadâmia é excelente, porque ela dura bastante, fácil de plantar, tá? E drena rápido. Por que é bom que drena rápido? Porque é mais fácil regar do que rezar para secar, tá? Isso que é o importante. E o carvão? Então, o carvão geralmente ele só para dar volume e ele funciona como bactericida. O carvão é aquele carvão de churrasqueira. Só não pode ser pego da churrasqueira, porque na churrasqueira tem óleo, sal, mais algumas coisas que se joga lá para fazer a carne. Mas aquele carvão que foi feito para a churrasqueira, na granulação pequenininha, mistura no coiso, ele funciona como bactericida. Quando a gente está com a geladeira fedida e não descobre por que ela está fedida, o que a gente faz? Põe uma pedra de carvão dentro. Aquilo lá faz puxar as bactérias para o carvão. E exatamente, ele funciona como um bactericida, por isso que o carvão eu acho interessante, tá? Só não se pode pôr muito carvão, porque como ele puxa a bactéria, ele vai puxar sal também. E aí ele vira uma pedra de sal, pode queimar a raiz da planta. Então é só um pouquinho misturado, 20%, 25%, tá? A macadâmia eu acho muito bom, muito fácil de plantar. Eu gosto bastante do musgo também. Mas aí vocês vão falar para mim, você comprei uma orquídea com musgo e ela morreu. Por quê? Produtor de orquídea, lembra que eu falei que vai barateando o custo máximo possível? Você acha que um produtor de orquídea tem condição de pegar uma planta, colocar isoporzinho? Não, o menino que trabalha, ele tem que plantar 2.000 plantas por dia. Aí ele vai colocar no vasinho, colocar isoporzinho, colocar musguinho, não dá. O que eles fazem? Pega uma bola de musgo, põe a muda aqui, pega outra bola de musgo e faz assim no vaso. Tuf! Aquilo vira uma massa compactada lá dentro, que é impressionante. Por que a planta morre? Porque vocês chegam em casa uma vez por semana e abre a torneira e afoga a planta. Aquilo vira um charco, vira uma bola de água que não seca nunca. Por isso que o pessoal fala mal de musgo. Se você pegar a orquídea com o isopor, colocar só um pouco de musgo em cima, o musgo é ótimo para a orquídea. Ele vai muito bem. Como é que eu vou escolher o musgo? Eu posso colocar, se vai tomar chuva, só um pouquinho de musgo em cima. Se vai ficar num lugar coberto que eu rego, eu posso colocar mais musgo para não ter que regar tanto. O que vai mandar isso. E outra coisa muito importante, aonde eu moro, tá? Não tem como dar uma receita de substrato, porque quem mora na Serra da Cantareira é úmido. Quem está na Zona Sul é seco pra caramba. O meu orquidário fica na Lapa de Baixo. Quem está na Lapa de Baixo, o clima é totalmente diferente de quem está no Alto da Lapa, porque no Alto da Lapa venta mais, tem menos umidade. Então é observação que eu vou ter que ter, tá? O tempo todo. Então, para plantar a orquídea, vou colocar... Você coloca a planta no vaso vazio? Vazio. Depois, não, eu ponho o isopor no lado, assim. A drenagem eu vou fazendo com o isopor, encaixando o isopor. Vai ficar presa no isopor. Eu tenho que prender a raiz no isopor. Você cobre com o isopor? Não, eu ponho na parte de baixo, só a drenagem. Aqui não tem um vaso com pedra? Aqui é a drenagem que todo mundo manda fazer. Se eu pegar esse vaso aqui com pedra e tentar colocar a planta aqui, ela não para em pé. Se eu pegar uma planta, colocar primeiro a planta, depois eu colocar a drenagem, ela vai ficar firme já. É um jeito de você ajudar a planta a se estabilizar. E aí em cima? Aí depois você põe de 1 a 2 dedos de isopor e aí completa com substrato. Tá? No caso, você enrola as raízes no vaso, quando eu tirar do outro vaso? Eu vou tentar tirar um pouco do substrato velho, tá? Que está estragando, ele altera o pH, e vou apoiar as raízes dentro do vaso, tentando machucar o mínimo possível. Se tiver com raiz podre, feia, velha, aí eu vou limpando essa raiz feia, mas eu tento preservar o máximo possível as raízes. Eu posso mudar uma planta de vaso com flores? Não. Eu tenho que esperar acabar. Se mexer com flor, ela vai jogar a flor fora antes. Você vai perder o tempo da flor. Tá? Esse vasinho de fibra de coco é uma tá? Deu para entender. Não use, é uma porcaria isso aqui.